começo a orar, e parece que não vai, parece que não estou orando, daqui a pouco parece que eu estou pensando em outra coisa. Eu falei, meu Deus, eu estou orando, e estou pensando não sei no que, e não vai, e não falta concentração, parece que Deus não está nem me ouvindo, parece que não vai, mas eu fico ali, e vou. O que tem ali? Tem um homem ali orando, tem um ser humano ali orando, e o negócio parece que está meio travado. Daqui a pouco eu sinto que meu coração vai ficando leve, minha alma vai se enchendo. Opa, começou, parece que abriu uma porta aqui, parece que o negócio, parece que eu sinto Deus aqui, parece que Jesus está aqui comigo, e eu vou sentindo aquela coisa maravilhosa, aquela coisa gloriosa. Daqui a pouco eu me esqueço de tudo, me esqueço de mim, me esqueço do que fui pedir, me esqueço do que estava querendo, me esqueço do que estava precisando, me esqueço de tudo, e aí a minha alma começa a transbordar, e eu penso que é aí que se encaixa o que esse pregador puritano Thomas Watson escreveu há alguns anos atrás, quando diz: ao adorarmos, agimos como anjos, é aí que somos tomados por esta maravilhosa sensação, e mais do que sensação, é a constatação de que Deus nos ouve, de que Deus está conosco, e de que nós podemos perceber a sua presença maravilhosa, e na sua presença maravilhosa nós nos rendemos em adoração. Segundo, quando é que a adoração em segundo lugar, ou seja, a oração em segundo lugar, se torna um ambiente de refúgio? Quando? Segundo lugar, quando assumimos o compromisso de orar continuamente. Versos 1 a 3. Toda hora eu falo versículo e corrijo para verso, porque no Salmo, segundo os grandes estudiosos, Salmos não tem capítulo, é sempre número, porque é um inário, é um saltério, e aí também não tem versículo, e a gente fala verso. Só que na prática, no costume de falar versículo, se você falar versículo ou falar capítulo também, você não está errando não, não precisa ficar preocupado não. Mas eu que fico com essa coisa de querer corrigir sempre. No versos de número 1 a 3, o salmista diz assim: bendizei o Senhor em todo o tempo. Bendizei o Senhor de vez em quando, é isso que está aí? Bendizei o Senhor às vezes. Bendizei o Senhor só quando estiver tudo bem. O que diz o texto? Bendizei o Senhor em todo o tempo. Quando é que a oração é um espaço de refúgio? É um lugar de refúgio. Quando assumimos o compromisso de orar continuamente. O apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, salvo engano, Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Em outros momentos, em outras referências, o próprio Paulo também diz: orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então vejam bem, eu acho maravilhoso, porque são várias as ocasiões na Bíblia que o louvor e a oração se confundem. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Oração e louvor, muitas vezes na Bíblia, se confundem. Você, ao mesmo tempo que é um louvor, é uma oração, ao mesmo tempo que é uma oração, é um louvor. Por exemplo, Abacuque, capítulo 3, versículo 17. O que você tem no capítulo 3 de Abacuque? Oração. O profeta está orando. E inclusive o texto diz assim: oração do profeta Abacuque, é uma oração. Só que quando chega lá no versículo 17, o profeta diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E a gente se perde aí. E aí? É uma oração que virou cântico, é uma oração que virou louvor. E eu acho maravilhoso isso, eu acho maravilhosa essa dinâmica de louvor se confundindo com oração, de oração se confundindo com louvor. Quando Paulo e Silas estavam no cárcere, o texto faz questão de dizer que Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Eu acho maravilhoso isso, essa coisa do louvor e da oração estarem entrelaçados, estarem intercalados. E no Salmo isso acontece o tempo todo, inclusive aqui no Salmo 34.
A ponto que a gente nós lendo aqui o Salmo 34, nós não sabemos ao certo quando é louvor, quando é oração, quando é oração, quando é louvor, porque nós estamos louvando e ao mesmo tempo estamos orando e ao mesmo tempo estamos louvando. Então, quando eu leio o salmista dizendo, bendizei o Senhor em todo tempo, e eu pontuo aqui que a oração se torna um lugar de refúgio quando assumimos o compromisso de orar continuamente, que o que eu estou dizendo não é orar por puro interesse, não é orar porque agora minha barriga doeu, não é orar numa relação de troca, não é orar numa relação de livramento, do tipo assim, me livra, Senhor, agora a casa caiu para mim, agora o negócio ficou ruim, fiquei o tempo todo, passei o ano todinho sem orar, eu nem lembrava que o Senhor existia, mas agora que a barriga doeu, agora que a casa caiu, agora que eu me meti numa enrascada, então dá um jeitinho aí e me livra. Eu não sei se vocês se lembram, claro que se lembram, mas não sei se vocês já prestaram atenção naquele seriado norte-americano chamado Os Simpsons. Lembram? Aquele seriado norte-americano muito famoso, Os Simpsons. O que é Os Simpsons? Pouca gente prestou atenção nisso. O seriado Os Simpsons é uma típica família norte-americana evangélica, que a mais crente lá é a menina. O Homer adora uma cerveja, vai no culto quando vai para dormir, e Deus para ele funciona como se fosse um tipo de um paraquedas que ele só vai usar quando precisar, quando cair numa grande rascada, e Deus tem que se virar em funcionar para ele como um paraquedas, para não deixar ele se espatifar no chão. Está assim de crente Homer na igreja, nas igrejas, de um modo geral. O Homer lá dos Simpsons, que ele não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus, ele não tem relação nenhuma com Deus, ele não tem nenhum tipo de contato com Deus. Ele fala que é crente, ele vai à igreja, ele vai à missa, no caso do católico, ele vai à missa, ele frequenta, no evangélico, ele vai ao culto e tal, ele gosta do ambiente, ele gosta dos cânticos, ele gosta da pregação, ele vai e tal, mas não tem relação, não tem aquela... E Deus, não, agora quando a barriga dói, quando a casa está caindo, quando tudo está desabando, aí, opa, Deus, paraquedas, arma aí, porque senão eu vou me despatifar lá embaixo. E ai de Deus se não salvá-lo. Então, quando é que a oração é um espaço de refúgio em tempos de tribulação, em tempos de crise? É quando assumimos um compromisso de orar continuamente, repetindo tudo de novo. Não é interesse, não tem a ver com troca, não tem a ver com negócio, não é barganha, mas é uma vida que se traduz em oração, uma vida que se traduz em oração, uma vida que se transborda em oração. Eu não preciso de espaço religioso, de templo para orar, eu não preciso de uma reunião de crente para orar, eu não preciso de um culto